Irmãos, todo mundo bem? Amém. Que bênção estarmos aqui hoje à noite, hein? Você pode sentar? Eu sempre acho muito válido todas as oportunidades em que nós temos para compartilhar a palavra, estar em comunhão, independente de qualquer situação, talvez um pouco limitada que nós possamos estar vivendo, mas é um tempo, amém? É um tempo, e esse tempo chega ao fim. E mesmo enquanto a gente passa por uma situação ou outra que dure um tempo, nós nos mantemos afogueados naquilo que a palavra tem para nós. Somos nós quem precisamos preservar o nosso coração avivado, afogueado, conectado, inspirado pelas verdades da palavra que nos colocam em movimento e que nos mantém firmes em fé. Amém? Eu creio que nós viemos aqui hoje à noite, não somente para... É claro, é o dia Rema em que a gente está trazendo para você essa possibilidade para te encorajar, para te motivar, para você conhecer mais sobre essa escola que está nessa visão, para você ir até Santo André, não é tão longe, rapidinho a gente chegou de lá até aqui, com a graça, com o favor, as coisas fluem muito mais leve, acontecem de uma forma muito mais favorável, e naquilo que Deus se envolve funciona e flui bem, amém? Então, mas nós não estamos aqui somente para isso. Eu creio que quando Deus promove um ajuntamento de pessoas, é um tempo para edificação, é um tempo para fortalecimento, é um tempo para comunhão, é um tempo em que a palavra ela vai ser liberada e nós vamos acolher no coração com mansidão, com garra, com vontade, com desejo, porque quando ela chega no nosso coração, cai como uma semente tão preciosa que ela é, numa boa terra, ela produzirá grandes resultados. E essa é uma oportunidade que você e eu temos, para nos expor a essas verdades, e não somente nos expor, mas ouvirmos e recebermos, e sermos edificados e transformados por ela. Amém? Eu vim não somente com meu esposo, Marcílio, mas eu vim também com algumas das meninas que fazem parte da nossa equipe. Josi, por favor. Josi é a nossa vice-diretora lá na escola. Eu estou apresentando oficialmente, porque daqui a pouco, seja no intervalo ou no final, você pode procurar qualquer uma delas, ou eu mesma, e a gente quer te assistenciar, a gente quer te explicar, a gente quer falar um pouco mais a respeito. Eu sei que vocês já têm aqui um casal que com certeza já tem a visão, ó, aqui, né? Mas assim, visível para que você possa ver e ser sinalizado por essa visão maravilhosa que tem alcançado a vida de muitos. Você também. Então temos a Fabiana que está ali atrás, ela é primeira tesoureira na equipe. E temos a Gislane, cadê você, Gi? Ali, a Gi é da parte da nossa equipe de monitoria. Então são pessoas que estão aí, vieram junto para poder honrar a sua vida e para a gente atender hoje da melhor forma e naquilo que você precisar. Amém? Mas até o final a gente pode falar um pouco mais sobre esses detalhes da escola, tá? Eu vou ensinar um pouco sobre a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito. Se você já ouviu sobre a escola ou se é a sua primeira vez aqui em uma aula demonstrativa, essa escola dura 2 anos e ela tem 24 matérias que são ministradas ao longo desses 2 anos. Eu diria 23, porque a 24ª matéria são os alunos que ministram a palavra, e de tanta palavra que você recebe ao longo de 2 anos, não tem como você não colocar para fora aquilo que encheu o seu coração. Então, a experiência que a gente já tem visto é que os alunos ficam meio nervosos, ficam meio inseguros, mas quando pegam o microfone e abrem a boca, ninguém quer parar mais. Mas é porque é assim mesmo que acontece. Às vezes a gente vai vivendo o nosso dia a dia, vamos vivendo o nosso trabalho, casa, vai para a aula, volta, nem sempre parecia um dia tão favorável, mas enfim, você permanece firme, você mantém a perseverança naquilo que você entende que Deus te chamou para fazer, e quando chega no final, você olha para trás e você vê que não é mais o mesmo, você vê o quanto você venceu e superou situações, e quando você abre a boca, aí a diferença é grande. Porque às vezes você nem se apercebe, mas o tanto de palavra que foi enxertado em você, você está cheio dela. E aí você não somente se expôs para adquirir conhecimento, mas você se encheu de verdades, as quais agora Deus confia que você seja sinalizadores para outras pessoas conhecerem o que você teve a oportunidade de conhecer. Amém? Eu gosto muito de falar sobre o que a escola pode fazer na nossa vida, porque é onde é ensinada a palavra de uma forma tão clara, tão direta, tão compreensível.
E não porque eu seja diretora da escola, não. Tudo que eu falo sobre essa escola, ou a palavra que é ensinada nessa escola, é por causa dos resultados que esses ensinamentos trouxeram para a minha vida. A gente tem um casal aqui, Euclides e Soraya, que concluiu o primeiro ano e já não são mais os mesmos e vão concluir o segundo ano esse ano. Se você quiser saber como é que foi também, é só perguntar, eles vão ter um monte de história para contar. Eles já sabem que eu sou aquela diretora que não deixa ninguém desistir. Mas é porque a gente sabe que a pressão vem, mas ela vem e passa. E a pressão vai vir para poder pressionar você e você parar. Mas a gente aprende que a gente coloca pressão na pressão. E aí a gente continua avançando naquilo que Deus, que é maior, irmãos, e o maior está em nós, nos chamou e nos capacitou para fazer. Amém? Você pode declarar comigo: já que eu vim, eu vou receber, eu vou aproveitar tudo o que Deus tem reservado para a minha vida nessa noite. Eu não voltarei para casa do mesmo jeito. Amém, eu concordo com você. Eu recebo isso para a minha vida também. A exposição da palavra, irmãos, ela sempre produz vida para nós. Amém? Então, receba de tudo que Deus tem para a sua vida nessa noite. E a gente vai começar, tá? Depois o pastor Marcílio vem e ele vai compartilhar algo mais de outra matéria que também vai ser bênção para a tua vida. Como eu falei, a gente vai ensinar inicialmente sobre essa matéria, como ser guiado pelo Espírito. É uma matéria muito, muito boa. Eu ensino essa matéria e, particularmente, é uma das matérias que, claro que eu não estou colocando como algumas coisas mais importantes que outras, porque tudo que a palavra nos expõe como ensino, é tudo necessário para a nossa vida, alcança áreas diferentes da nossa vida. E nós precisamos de toda a palavra na íntegra. Toda a palavra é inspirada para a nossa vida, para o nosso conselho, para tudo aquilo que Deus quer estabelecer em nós. Mas tem coisas que talvez seja porque a gente se identifique, ou porque na prática da sua vida você percebe que algumas coisas fazem uma diferença muito grande. E quando eu olho para essa matéria de como ser guiado pelo Espírito, eu fico pensando, irmão, de uma forma tão clara, da necessidade, da importância do crente aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente começa a identificar o que Deus está nos sinalizando, o que Deus está nos orientando, coisas que Deus vai dizendo sim ou não, ou espera, porque você sabe que Deus não está dizendo amém, ok para tudo que a gente quer fazer? Você sabe disso? Há muitos que pensam e creem que Deus está no controle da nossa vida, irmão, mas não está, não. Se Deus estivesse no controle da nossa vida, irmãos, a nossa vida estaria muito melhor do que ela está. E ela pode estar muito boa. Mas considerando a grandeza de Deus e a visão de Deus sobre o melhor que Ele tem para cada um de nós, não há dúvidas de que se Deus estivesse no controle da nossa vida, estaria muito melhor do que estamos. Em todas as áreas da nossa vida. Mas não é verdade isso. Deus nos deu livre-arbítrio desde o início, quando criou o homem. Essa liberdade foi dada para o homem fazer as suas escolhas. E a gente sabe que houve aquela ruptura da comunhão por causa do pecado, mas houve também o resgate dessa comunhão e se estabelecida de novo através de Cristo Jesus. Pelo sacrifício que foi pago, por aquilo que foi possível ter acesso ao caminho da salvação por meio do que Cristo fez. Só que agora, irmãos, nessa nova aliança estabelecida em Cristo, aquela condição de ser guiado e orientado por Deus, ela também foi restaurada, mas agora de uma forma muito melhor, de uma forma muito diferente de quem se um dia pôde desfrutar de Deus orientando numa antiga aliança, porque agora nós temos Ele habitando dentro. Ele habita dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Quando nascemos de novo, Ele veio habitar em nós. E a gente vai já ler uma passagem que o próprio Jesus nos fala, mencionando a respeito da pessoa do Espírito Santo. O papel que Ele cumpriria na nossa vida. Não quero dizer o dever mesmo, não, é o papel mesmo que Ele cumpriria na nossa vida. Essa função que teria o Espírito Santo habitando dentro de nós. E uma das coisas seria para ser o nosso ajudador. Por que será que Deus se importou e viu a necessidade, o valor de colocar dentro de nós a pessoa do Espírito Santo, que não está desqualificado do próprio Deus Pai ou do Deus Filho,
pelo contrário, os três são um. Mas por que estaria em nós? A Bíblia nos diz, para nos guiar em toda a verdade. Para nos ajudar em todas as coisas. Então, Deus habitando em nós, através do Espírito Santo, é a maneira de Deus ter um livre, direto acesso a cada um dos seus filhos, para nos guiar continuamente, para nos orientar. Para que mesmo você e eu tendo a liberdade de fazer as nossas escolhas, Deus não vai, irmão, nos obrigar a nada. Nem que a gente deixe de fazer o que é errado e nem nos obrigar a fazer o que é certo. Mas Deus, sabendo todas as coisas e estando com cuidado de que você e eu não tomemos decisões erradas, não tenhamos danos e prejuízos na nossa vida, esse cuidado, esse amor do Pai vai nos sinalizar por dentro. Mas se eu só sei que o Espírito Santo habita em mim, mas eu não consigo perceber quando Ele fala, é onde a gente pode ter direito a tudo, mas não saber utilizar, não saber desfrutar. E eu diria que um dos primeiros caminhos, irmãos, para a gente estreitar essa comunhão e nos associarmos com a maneira de Deus nos transmitir alguma informação, uma orientação, um conselho, é estando perto de Deus. Quanto mais você fica perto de alguém, mais você o conhece, mais associado a ele você fica. Se você andar muito com o pastor Adriano, ou você andar muito com Vanessa, você talvez nem vai perceber, daqui a pouco as pessoas vão olhar para você e vai dizer, você está falando igual a ela, você está dizendo um amém, um aleluia igual o pastor, como é isso? Porque você se associa, você fica muito perto, você tem tempo com aquela pessoa, e principalmente se é uma boa associação, você vai pegando do que é bom que ela tem. Você mantém a sua autenticidade, porém, a gente acaba se misturando, né? Eu nasci em Fortaleza, morei muito tempo em Campina Grande. Quando conheci meu esposo e lá casamos, foi em Recife. Não sei se você percebe, é uma misturada de sotaque muito grande. Já de cara você vê, ela não é paulista, não. Por quê? Associação com pessoas que falam diferente, de vir de lugares diferentes. Então, o estar perto de pessoas ou em lugares vai formando a sua própria identidade. Você se associa, você fica parecido. Agora, imagine a gente estreitar essa associação, essa comunhão, criar cada vez maior essa aproximação com o próprio Deus. A gente vai ficar parecido com Ele. Entende? E é importante isso. Porque quanto mais perto eu fico dele, mais eu vou conhecê-lo, eu vou perceber, quando Deus fala algo comigo, eu vou entender assim, ó. Quando simplesmente Deus está dizendo, espera, não é tempo para algo, não faz. Opa, alerta vermelho se levanta por dentro. Às vezes você não sabe uma resposta clara, mas você simplesmente percebe essa pessoa dentro de nós, tentando nos comunicar algo. Se a gente não se aproxima de Deus, não se associa com Ele, não estreita essa comunhão, como eu vou conhecer e automaticamente perceber quando Deus quiser falar algo comigo? Porque Deus pode falar de várias maneiras conosco. Ele pode, inclusive, falar conosco através de uma voz audível. É tão real a maneira como Deus pode querer e falar algo conosco, que você quase que olha à sua volta e pensa, alguém falou? Não. Tão real, tão claro. Mas muitas vezes Ele está falando dentro de você. Amém? Então, irmãos, é muito importante nós aprendermos a discernir a voz de Deus. Isso vai salvar a nossa vida. Talvez alguns de vocês, ou todos vocês, já estiveram em situações em que você ia sair de casa, né? Uma coisa simples do nosso dia a dia. Você ia sair de casa e simplesmente você não sabia explicar. Eu lembro que antes mesmo de nascer de novo, eu tive experiências como essa. Não é algo difícil da gente ouvir pessoas contarem que passaram pelo mesmo. Mas de repente você pensa, eu não sei porquê. Eu só sinto que eu não devo sair. Eu só acho que eu devo esperar. Eu perdi o interesse de fazer aquilo que eu queria tanto fazer hoje. Aí você deixa de ir. E às vezes a gente não tem ideia do que a gente pode ter se livrado numa situação como aquela. Mas estava Deus de alguma forma nos livrando. Estava Deus nos preservando. Amém? E é muito importante nós entendermos isso, porque vai salvar a nossa vida. Amém? Então, aprender a ser guiado pelo Espírito, irmãos, é fundamental para a vida do crente. É fundamental. Amém? Tem uma passagem aqui em Romanos, no capítulo 8. Se você ler todo o capítulo, o apóstolo Paulo, ele começa a trazer alguns ensinamentos muito bons. E nesse capítulo 8, ele começa a falar sobre a vida através do Espírito.
E ele traz, eu não vou ler tudo, porque eu quero chegar num versículo específico, mas ele começa a falar sobre essa diferença de você semear na carne ou você semear no espírito, e você viver uma vida natural, somente com a consciência carnal das coisas, ou você viver uma vida pela consciência de uma realidade espiritual que é muito maior, que é muito mais poderosa, e é essa que deve reger a nossa vida. Então, são preciosas instruções. Você fica como tarefa de casa para ler todo o capítulo 8 de Romanos, para você pegar todo esse contexto que é muito bom. Porém, no versículo 13, ele diz assim: pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Só por essa passagem a gente já vê como é importante discernir e fazer uma escolha certa. Se eu semear fazendo as coisas de uma forma natural, eu acho que é melhor assim. E às vezes algo que vem como uma impressão que não deve fazer, ou que não deve ir. Não, mas eu já fiz e já deu certo, vai dar certo de novo. E a gente fica insistindo em fazer algo, simplesmente pensando de uma forma humana e natural. E é tão automático para a gente fazer isso, que a gente nem pensa, às vezes nem busca a Deus, não ora, não pergunta, vai lá e faz. E quando a gente começa a viver uma vida semeando assim, a gente não vai ter os resultados que a palavra nos propõe para nós termos. Agora, se nós semearmos uma vida no Espírito, se nós vivermos uma vida alinhada às verdades da palavra, e principalmente considerando as sugestões, as orientações, aquilo que a palavra nos ensina pelo Espírito de Deus que está em nós, nós vamos colher vida e paz. Nós vamos ter resultados favoráveis àquilo que a palavra tem para nós. Nós vamos ser bem-sucedidos. Amém? Não estou dizendo, irmãos, que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Porque primeiro que não é do jeito que a gente quer. Nem tudo que às vezes nós planejamos para nós mesmos está alinhado com a vontade de Deus para nós. Amém? Deus mesmo assim, Ele não vai nos amarrar no pé da mesa para que você não faça. Mas Ele vai nos orientar, não vai. E a gente pode insistir e fazer. Porém, tem Deus vendo todo o contexto. Vendo o nosso hoje, vendo o nosso futuro e querendo nos guiar continuamente para que cada passo que você e eu dê sejam passos acertados. Sejam passos que nos levará para aquilo que a palavra de Deus promete para nós. Que sejam passos que nos leve aos objetivos de todas as coisas que Deus tem prometido e que Deus tem reservado para nós vivermos. Mas eu preciso entender, há uma vontade de Deus nisso. E eu preciso alinhar a minha vida e a minha vontade à vontade dEle. E não só isso, porque nem sempre, ou praticamente todos nós, não conhecemos todos os detalhes do plano de Deus para nós. A gente pode entender um pouco. Como eu vou saber os detalhes do plano, para que eu entenda os passos que eu preciso dar? Eu preciso estar em comunhão com Ele. Eu preciso estar conectado em todo o tempo, por dentro. Senhor, eu devo dar esse passo, eu devo fazer isso. Você simplesmente vai perceber por dentro. Amém? Uma paz que chega, uma tranquilidade que chega, ou um freio, um alerta. São as maneiras que Ele vai nos orientando, que Ele vai nos sinalizando. Amém? Mas Ele diz no versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a gente pode ler de trás para frente que vai trazer a mesma verdade, mas que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Irmãos, verdadeiramente, o desejo de Deus é que cada um dos seus filhos, como filhos dele, andem guiados pelo Espírito de Deus. Amém? O Espírito Santo veio habitar em nós para que Deus possa nos guiar de uma forma segura, para que Deus possa nos orientar e tudo aquilo que o diabo tenta e está constantemente planejando contra nós, ele não tenha êxito. Porque à medida que Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, Deus conhece todas as coisas, Deus está em todos os lugares, Deus tem todo o poder, e naquilo que Deus pode ver e saber, que nós não sabemos e nem vemos tudo, Ele pode identificar o que o diabo quer fazer contra nós. E Ele vai nos guiar, e Ele vai nos orientar. E quando a gente inclina o ouvido para ouvir as instruções dEle, a gente é livrado daquilo. Amém? É o desejo de Deus, é o padrão de Deus, irmãos, que como filhos de Deus, sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Não é guiados por circunstâncias,
não é guiado pelas nossas emoções, não é guiado pelo nosso desejo natural de querer algo. Geralmente, tudo aquilo que insistimos e fazemos por conta própria, geralmente não dá certo. Amém? Nenhum de nós aqui estamos isentos disso. Com certeza a gente já viveu alguma experiência em que a gente até percebia, podia não entender o que era, mas percebia que deveria ou não deveria fazer algo. E aí, se a gente insistiu em tentar fazer da nossa maneira, a gente teve um resultado bem diferente. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. Desde que a comunhão foi restaurada, irmãos, junto ao Pai, por causa daquilo que Cristo fez para nós, promovendo esse novo e vivo caminho, Deus quer aproveitar dessa comunhão. Deus nos criou para estar em comunhão com Ele. E Deus quer continuamente nos guiar. O que é que muitas vezes acontece? Nós até temos a consciência da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós, porém nós ficamos alheios a tudo isso. A gente vai vivendo uma vida tão normal, a gente vai vivendo uma vida tão natural, que a gente simplesmente ignora isso. Na prática é isso que acontece muitas vezes. E isso não está correto. Isso não é o melhor e não é o que Deus planejou para nós vivermos. Amém? Um preço foi pago. E do preço que foi pago, irmãos, foi disponibilizado para nós um estilo de vida. E esse estilo de vida, irmãos, ela vai nos projetar para o sucesso. Esse estilo de vida vai nos abrir portas de tudo aquilo que Deus já preparou para cada um de nós, em cada área da nossa vida. Mas por que as coisas não dão certo para mim? Irmãos, talvez você rapidamente já consiga a resposta aí dentro de você mesmo. Você precisa avaliar e perceber, você está fazendo as coisas baseado num lado natural, como quem faz as coisas no automático, ou você tem considerado as instruções e orientações dele? Você tem deixado Deus envolvido em tudo aquilo que você faz? Porque, irmãos, se nós estivermos continuamente inclinando os nossos ouvidos para ouvir as instruções dele, irmãos, a gente vai dar passos acertados. Naturalmente falando, todos nós somos muito tentados por uma realidade natural que nos cerca, de viver em função das circunstâncias. O que é que as coisas vão dizer? Se a gente for olhar um lado natural do que estamos vivendo, não somente no Brasil ou no mundo, a circunstância natural vai dizer: olha, o desemprego está grande, a situação econômica no mundo está bem difícil, está ficando cada vez pior, é melhor você ter cuidado que você é o próximo a ser desempregado. Essa é a voz das circunstâncias. Essa é a voz de uma realidade natural, que é uma realidade sim. Porém, há uma verdade acima dessa verdade natural. E é a verdade que já nos alcançou, que se move com força e poder dentro de nós e que deve reger a nossa vida. A nossa maneira de pensar, as palavras que saem da nossa boca e as nossas decisões. A diferença, irmãos, daqueles que alcançam o que Deus tem proposto para nós, é porque eles, assim como todos os outros, estão diante de uma realidade natural, mas eles decidem viver por aquilo que Paulo ensina, com a consciência de uma realidade espiritual, vivendo uma vida pelo Espírito. Estamos aqui nessa terra, como todas as outras pessoas. Você come, você dorme, você trabalha, você vai na padaria, você vai no shopping, você sai de férias. A gente faz. Amém? Não é comum isso? Faz parte do nosso dia a dia. Há uma rotina nisso. Porém, a gente deve viver com a consciência. Eu estou aqui por um período. Eu não sou daqui. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz, irmãos, que nós não somos dessa terra. Não somos desse mundo. Nós somos forasteiros aqui. Nós estamos aqui por um tempo e para um propósito. E enquanto estivermos aqui, precisamos viver uma vida consciente do que Deus tem proposto para nós vivermos. Não podemos viver uma vida alheia. Desde que fomos alcançados, irmãos, por essa verdade poderosa, não somos mais os mesmos. Se você continua o mesmo, então, tem alguma coisa errada. Porque a palavra, ela entra em nós, como ela mesma diz, ela é poderosa como uma espada de dois gumes. Ela penetra em nossos corações e ela divide, irmãos. Ela traz em si a capacidade de discernir intenções, motivações do coração.
Então a palavra, ela carrega um grande poder para nos afetar de uma forma poderosa por dentro, mas mudar o curso da nossa vida para sempre. E precisamos viver conscientes disso. O Espírito Santo habita em nós para nos guiar, porque como filhos, ele veio habitar nos filhos. E ele quer cumprir esse propósito. E não é somente uma questão de ter uma ajuda. É uma questão de você entender o valor que essa pessoa que quer te dar ajuda, ela tem. É uma pessoa. Amém? Nós temos a capacidade de reconhecer e pedir ajuda de muitas outras pessoas. Nada errado. Deus nos criou para a comunhão. E essa comunhão é importante. Ninguém deve se achar autossuficiente, nem se comportar como autossuficiente. Porque Deus nos conectou. Deus nos colocou juntos. Há coisas que a Soraya tem e eu não tenho. Eu preciso do que ela tem. Há coisas que Josi tem e eu não tenho. Eu preciso do que ela tem. E assim é sobre cada um de nós. E nós precisamos ter essa consciência. Deus nos conectou um ao outro. Então é importante considerar a ajuda que alguém possa te dar, o conselho que alguém possa te dar, as orientações que alguém com maturidade, com experiência, possa te dar. Porém, essa pessoa que habita dentro de nós, irmãos, ela é Deus. Ela tem a capacidade, por causa da conexão que ela tem com o Deus Pai, porque é a terceira pessoa da Trindade, e os três são um. Rapaz, é bênção demais. Nós podemos ouvir direto do coração de Deus por causa daquilo que Ele compartilha conosco. Ele pode ouvir os segredos do coração do Pai e compartilhar conosco. Há coisas que a gente ainda não viveu e Ele compartilha de vislumbres dessas coisas dentro de nós. E você começa a pensar sobre algo, e você começa a sonhar, idealizar sobre algo. E você começa a pensar, eu não sei de onde veio isso, mas eu tenho me imaginado como vencedor, eu tenho imaginado realizando isso. São sonhos de Deus sendo compartilhados com você. São fragmentos do plano de Deus sendo compartilhado com você, através do Espírito Santo, que perscruta o coração dele e compartilha com o seu. Então, irmãos, ter essa consciência é algo poderoso, e é algo maravilhoso, e é seguro para nós. Amém? Em dias de incertezas, em dias de insegurança, em dias de medo, de terror, nós precisamos cada vez mais nos voltar para dentro. Nós precisamos cada vez mais despertar a nossa consciência, não para o natural que está à nossa volta, porque a tendência desse natural é ficar pior. Estamos vivendo os últimos dias. Não estou falando nada novo. A Bíblia já sinalizou todas essas coisas que nós já estamos vivendo. Porém, o próprio Paulo, também em outras passagens, trazendo maravilhosas instruções, ele nos disse para nós vivermos uma vida com discernimento. Nós precisamos estar alerta ao que estamos vivendo nesses últimos dias. Porque estar atento aos acontecimentos, irmão, salvará a nossa vida. Amém? E o tempo tem passado tão rápido, irmãos. E nós não podemos perder a consciência, a clara consciência de quem está em nós. O crente que tem a consciência do Espírito Santo que habita dentro dele, de que é um ajudador fiel, que conhece todas as coisas, e ele quer nos compartilhar e nos orientar, e nos ajudar em toda e qualquer situação. Irmãos, ele não pode ser ignorado. Ele não pode ser colocado de lado. Ele não pode ser ignorado. Não pode. Amém? Quanto maior mais estivermos conscientes dessa pessoa que habita em nós, mais nós vamos conseguir identificar quando Ele falar conosco. Amém? E a Bíblia diz, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Se você é filho, irmãos, a proposta de Deus para nós é que você não decida a sua vida por conta própria. É que você se deixe ser guiado. É que a sua vida seja literalmente governada por Ele. Amém? Isso vai salvar a sua vida. Isso vai te ajudar a ser mais efetivo em coisas simples que você deseja fazer. Às vezes a gente
dificulta ou complica tanto algumas coisas, e a gente pensa que coisas simples do nosso dia a dia, eu preciso ir no centro da cidade, eu preciso comprar algo, mas eu não sei por onde eu vou, por onde eu começo, eu não sei quanto custa, eu não sei onde eu encontro. Irmãos, lembra que tem alguém que mora dentro de você que sabe todas as coisas, ele quer te ajudar. Espírito Santo, me ajuda. Eu vou para aquele lugar, é melhor eu ir de Uber, porque eu vou de carro, não tem onde estacionar. Se você precisa de carro, vai de carro, mas pede ajuda do Espírito Santo. Ele vai te guiar para um lugar que você vai encontrar uma vaga para estacionar. Ele vai te favorecer desde as coisas mais simples. Simples porque a gente classifica simples. Mas se é importante para você, é importante para ele. Ele está interessado em que você tenha êxito em tudo que você fizer. E às vezes a gente cria uma mentalidade um pouco errada. E a gente acha, não, essas coisas, isso aqui. E a gente acha que Deus quer nos guiar para coisas que nós julgamos mais sérias. Deus me guiar para me saber com quem eu vou casar. Deus me guiar se eu mudo de cidade. Deus me guiar sobre... Irmãos, Ele quer nos guiar em todas as coisas. Algumas coisas que requerem de nós uma atenção maior, por causa da seriedade da decisão, é importante sim você ouvir a Deus. Porém, não esqueça e entenda que Ele está interessado em te guiar, em te orientar, em te ajudar, desde as coisas mais simples, que você acorda pela manhã, abre os seus olhos, bota o pé no chão, vai trocar de roupa, tomar um banho e sair. Falei muito rápido. Você entendeu tudo? Tem dias que eu fico mais acelerada. Mas você está entendendo? Você entende, irmãos? Essa pessoa, ela quer te abençoar, ela quer te ajudar. Nós não podemos ignorar a ajuda que vem dele. Isso vai nos livrar tantos danos, tantos problemas, vai evitar tantos prejuízos. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas ou de ver a evidência de decisões na vida de pessoas que elas simplesmente decidiram as coisas por conta própria. Até tinha uma sinalização de Deus, que não era o momento, não era a decisão certa, não era aquilo que deveria ser feito, mas elas insistem em querer estabelecer a própria vontade. Irmãos, não funciona. Deus, Ele está completamente envolvido e comprometido com a sua palavra. E se aquilo que a gente quer fazer, insiste em fazer e ainda vai lá e faz, não tem aprovação de Deus para aquilo, como uma direção, dizendo, vai em frente, vai dar certo, é o momento, eu estou junto, eu estou nessa. Não vai funcionar. Amém? Isso vai salvar a sua vida, irmãos. Amém? O diabo vai estar o tempo todo armando contra nós. O diabo não tira férias, não. Você sabia disso? E o diabo também joga pesado. A Bíblia nos diz que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, mas Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o plano dele. E você é o foco dele. Por que nós precisamos nos encher da palavra? Por que nós precisamos nos encher das convicções, das verdades da palavra em nossa vida? Porque quando o diabo vier contra nós, você pode levantar o escudo da fé. Você pode se opor às mentiras dele por conhecer e entender e estar vivendo a prática das verdades da palavra. Por ter a clara consciência de quem habita em você. Você não está só nessa, não. O maior habita em nós. Você tem o melhor ajudador, o maior ajudador. Qualquer situação, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me orienta, Espírito Santo, como eu faço? Ele vai estar aí. Ele sempre vai estar aí. Eu até fico pensando quando eu ouço pessoas que dizem, eu me sinto tão só. Eu estou tão assim. Entenda, irmãos, eu entendo o contexto de uma situação que uma pessoa possa estar vivendo. Eu não ignoro isso. Há situações que vivemos que trazem um sofrimento, que trazem angústia, tristeza para o coração. Mas, irmãos, um crente que descobre de quem ele é filho, irmãos, ele não pode desenvolver esse tipo de sentimento nele. Porque se ele viver uma vida consciente todos os dias de quem habita dentro dele, irmãos, de quem ele é filho, irmãos, você é filho do dono do mundo. E dentro de nós, através dele que habita em nós, nós temos acesso a tudo o que precisamos.
Agora, se nós desconectarmos dessa consciência e nós começarmos a agir de uma forma independente, não considerando mais a ajuda dele, as orientações e os conselhos dele, irmãos, a gente vai começar a se distanciar do plano que Deus tem para nós. E isso acontece assim. Aí as pessoas começam a perder o valor daquilo que um dia tinha tanto valor para elas. Elas começam a perder a consciência daquele poder que antes era tão operante na vida delas, mas agora parece algo tão distante. Quanto mais perto de Deus você ficar, irmãos, mais consciente você vai estar dele que habita em você. Quanto mais consciente você ficar dessa ajuda do alto, mais que está disponível dentro de você, irmão, mais você vai se sentir e estará assistido pelos céus. Nós não estaremos, nunca estaremos sozinhos. Amém? Às vezes, a consciência que nós temos, ou o significado que a gente tem de estar sozinho ou não estar sozinho, é se você está acompanhado de pessoas à sua volta. Mas, irmãos, não desprezando a presença das pessoas, mas você pode estar cercado de pessoas e você não ter o principal dentro de você. Isso é solidão. Isso é uma vida triste. Porque há situações que vivemos na nossa vida, que as pessoas que estão à nossa volta, por mais que elas estejam dispostas, disponíveis e desejosas de nos ajudar, elas se encontram numa condição limitada. Mas aquele que habita em nós, irmãos, se ele está dentro, ele tem um acesso que ninguém mais tem. Quem conhece você melhor do que ele? Ninguém. Quem pode tocar e alcançar você, e ajudar você, e socorrer você, acalmar você, tranquilizar você, sarar suas feridas aí por dentro, senão aquele que está dentro, que tem todo poder e capacidade de fazer o que ninguém mais pode. Então, onde eu devo colocar a minha atenção? Onde eu devo colocar o meu foco? Onde eu devo colocar a minha força, de em quem eu devo confiar e andar junto? Principalmente nele. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Por mais que você viva várias experiências na sua vida, às vezes você vai viver experiências semelhantes, mas podem não ser a mesma direção. Podem não trazer as mesmas respostas ou os mesmos resultados. Quem é que sabe o que eu devo fazer então? Aquele que está dentro. Aquele que de cima pode ver todas as coisas. A vida mais segura que nós podemos ter, irmãos, é uma vida vivida, dirigida pelo Espírito de Deus. Sendo guiado por Ele. Ouvindo e considerando o que Ele diz. Há uma passagem muito conhecida e creio que muito mencionada, é Isaías 1,19. Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, o melhor dessa terra está disponível para nós que somos filhos? Sim, está. Mas qual é a condição para que eu desfrute daquilo que já está disponível para mim? Que é o desejo de Deus me abençoar, me prosperar, me fazer desfrutar de tudo que é melhor aqui nessa terra. Qual é a condição? Eu preciso querer. Mas eu posso ficar só querendo e algo vai acontecer? Não, eu preciso ouvi-lo. Eu preciso considerar. Eu preciso obedecer. Há algumas versões que dizem, se quiserdes e me ouvirdes. Outras versões dizem, se quiserdes e me obedecerdes. Então não é só querer. Não é só saber, Deus já me abençoou em todas as coisas. Glória, vai dar tudo certo. Vivendo de qualquer jeito, não funciona. Decidindo a sua própria vida por conta própria, alheio ao que Deus tem para você, não funciona. Eu não posso mascarar para você, não posso enganar você. A verdade da palavra é que nos liberta. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e essa verdade conhecida, ela vai nos libertar. Ela nos liberta do engano, do pensamento errado, de sofismo, que são pensamentos enganosos e mentirosos, vindos do inferno, para trazer confusão sobre coisas que muitas vezes estamos ouvindo e crendo como verdade da palavra, mas se instala como uma mentira, porque bagunça aqui na nossa mente. Amém? Tem uma outra passagem aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim, deixa eu tirar meu celular aqui. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne.
Essa passagem, irmãos, ela nem precisa de muitos comentários. Eu aconselho que você leia também o capítulo 5 do livro de Gálatas. É muito bom também. Traz excelentes instruções, orientações, conselhos de Deus, que vai salvar a nossa vida também, sobre o tipo de vida que a gente deve viver, estando nessa nova vida em Cristo Jesus. Porém, ele diz, se andamos no Espírito, há uma condição que se eu escolher andar daquela forma, que a Bíblia está me orientando, me instruindo, eu vou andar certo. Eu vou andar bem. Eu vou andar e avançar segundo o que Deus tem proposto como avanço para mim. Mas se eu escolher diferente, não chegarei no mesmo objetivo. Não alcançarei o que Deus tem proposto para mim. Então entenda que sempre haverá uma escolha. E isso nos faz entender outro pensamento errado, em que a maioria das pessoas, quando uma coisa acontece, seja boa ou ruim, o que é que elas dizem? Qual é a resposta mais comum? Deus sabe todas as coisas. Deus quis. Agora me diga uma coisa. Conhecendo e desfrutando da bondade de um Deus, que é seu Pai, você consegue imaginar, irmãos, independente do nível de conhecimento que você possa ter da palavra, eu estou falando de vida com Deus, de bondade que você tem experimentado na sua própria vida. Deus cuidando, Deus suprindo, Deus provendo para você. Você, melhor do que qualquer um, pode contar do que Deus está fazendo na sua vida. Agora, você pode ver um Deus bom fazendo algo ruim? Por que Deus faria isso? Para nos ensinar? Para nos fazer obedecer? Porque afinal de contas a gente está rebelde, desobedecendo demais. Aí Deus tem que botar todo mundo no prumo para a gente obedecer? Irmãos, Deus não joga no time do diabo. Ele não faz as coisas que o diabo faz. Deus não faz as coisas erradas para fazer as certas. Diga comigo, Deus não faz as coisas erradas para fazer as certas. Deus não faz, irmãos. A maneira de Deus agir, irmãos, é muito, muito diferente da maneira do diabo fazer as coisas. Agora o diabo é sujo, podre, nojento, desgraçado, tudo que não presta. Mas é um inimigo vencido também. Ele vai fazer tudo o que é possível para trazer confusão na nossa mente e nos fazer pensar que tudo que possa acontecer tem o dedo de Deus no meio. Mas tem muita coisa, irmãos, que Deus está levando a culpa de algo que ele não tem nada a ver com a história. Mas aí, pela falta do conhecimento, ou às vezes por uma conveniência, que às vezes nós erramos em algo, não queremos assumir que o erro foi nosso, é mais fácil jogar para Deus. Ele não está aqui para se defender? Morre uma pessoa mais cedo. Deus quis. Onde está na Bíblia dizendo isso? Não está. O que a Bíblia nos ensina sobre os anos de vida que Deus quer que cada pessoa, não é nem que cada filho, é cada ser humano viva. A Bíblia traz um parâmetro desse tempo. Irmãos, é muito mais do que 20, 25, 30 anos. Deus tem uma proposta de vida abundante para cada ser humano. Nós que agora somos filhos, porque nascemos de novo, estamos com acesso a tudo isso. A diferença é que o mundo lá fora ainda não conheceu essa verdade, ainda não nasceu de novo e ainda não está aliançado com ele, logo não pode desfrutar como você e eu podemos. Mas continua sendo o desejo de Deus que eles desfrutem também. Amém, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Então, não é cabível pensar sobre Deus e o caráter de Deus, que Deus faz uma coisa ruim para ele finalmente fazer uma coisa boa. Geralmente, irmãos, ou se não é o próprio Satanás fazendo algo para jogar a responsabilidade, a culpa para Deus, nós mesmos podemos estar dando passos errados, contrariando direções, instruções e conselhos, ou muitas vezes princípios já estabelecidos na palavra. E aí o acesso é aberto e a legalidade chega. Não tem como, irmãos, dizer, aconteceu isso, então por causa disso. Não, irmãos, nós não somos juízes de nada nem de ninguém. Nós estamos aqui falando daquilo que a palavra nos instrui, nos orienta, nos sinaliza. Nós precisamos colocar atenção na nossa própria vida, para que a gente não venha, por qualquer que seja a razão, dar ocasião ao diabo. Porque ele é o autor da morte e destruição. É ele quem traz danos, prejuízos e morte. Acompanhe a vida e o ministério de Jesus nos 4 evangelhos.
Você vai ver, Jesus era a expressa imagem do Deus invisível. Jesus, ele se revelou como: eu só faço aquilo que eu vejo e que eu ouço meu Pai fazer. Então, se você quer conhecer a Deus, você quer entender sobre o caráter de Deus, Deus é bom ou não é? Deus é ruim ou não é? Deus de vez em quando é bom e de vez em quando é ruim ou não é? Olhe para Jesus. Você vai ver como ele se revela. Porque como ele se revela, como ele viveu, as práticas que ele teve, abençoando, tocando, ajudando, salvando, curando e libertando pessoas, você vai ver quem Deus é. Não vai ficar dúvidas. Amém, irmãos? Deus é bom, irmãos. Bom em todo tempo. Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado que você dê passos acertados. Deus está interessado que você tome as decisões certas. Deus está interessado que desde o momento que você dorme, você, além de ter uma noite abençoada, você acorda pela manhã e o seu dia seja um sucesso. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar completamente envolvido e conectado com as informações do céu que serão compartilhadas dentro de mim. A possibilidade de ter Ele habitando dentro de nós, irmãos, é a melhor coisa que se pode desfrutar. Se você ler um pouco ou ouvir um pouco a respeito da expectativa que as pessoas estavam na antiga aliança, tinham sobre tudo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, como se diz aqui no Sudeste, chega a dar dó. Eles desejavam viver tudo isso. Porém, só de longe. Não viveram. Nós estamos vivendo isso. Esse novo tempo, essa nova aliança, baseada em superiores e melhores promessas, tendo Deus habitando dentro. Irmãos, não há posição mais elevada do que essa que nós estamos. Isso traz segurança para nós. Isso deve nos estabelecer com força e com firmeza por dentro, que mesmo que estejamos cercados por circunstâncias, e ainda que elas piorem, ou os maus rumores que estão ditos pelo mundo estejam sinalizando que vai piorar, isso não deve, irmãos, abalar a sua convicção. Isso não pode lhe mover de uma posição de fé e de confiança naquele que é maior do que o que está no mundo e está dentro de você. O diabo sempre vai pintar a coisa como que lá fora é muito pior. Irmão, você não sabia que o diabo é mentiroso? A Bíblia diz que ele é mentiroso e mente desde o princípio. O que é que o mentiroso faz? Ele mente sobre a verdade, ele distorce, ele engana. Então, quando o diabo trouxer uma informação, você deve se ligar nisso. É mentira. Qual a verdade sobre essa mentira? Se ele diz que não é, você sabe, é. Se ele diz que não pode, você sabe, eu posso. Se ele diz que você não tem, você tem que saber, eu tenho, porque dizer que eu não tenho é mentira. Amém, irmãos? Estamos vivendo dias, irmãos, que é tempo da igreja, e você é a igreja. Eu não estou falando de um prédio físico, eu estou falando de pessoas. A igreja como prédio físico existe, é importante, não pode deixar de ser vivido esse momento, porque quando estamos na coletividade, o poder e a unção, irmãos, e o propósito de estar aqui se cumpre. Porém, você lá fora, individualmente, fazendo o que você faz, você é a igreja também. O maior está dentro de você. O Espírito Santo, maravilhoso, poderoso, ajudador, incomparável a qualquer coisa, está com você. Você deve viver todos os seus dias com essa consciência. Você não está só. Amém? Chegou uma situação que vai trazer medo, insegurança. Irmãos, lembre-se, Espírito Santo, você está aqui. Você não precisa sentir um arrepio. Você não precisa se emocionar. Irmãos, os sentimentos estão em nós porque Deus mesmo colocou. Mas eles não são sinalizadores de que Deus está com você. Você está por acaso, se a gente... Licença. O vento está soprando para que lado? Se está soprando para cá é porque Deus está aqui desse lado. Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. Se entrar uma corrente de ar e todo mundo ficou arrepiado, eita, é mesmo, Deus está aqui, me arrepiei todinho. Agora não foi só uma corrente de ar, foi só o ar-condicionado, foi só o ventilador, foi qualquer outra coisa, mas isso não sinaliza. Nós sabemos que Ele está aqui, se venta, se não venta, se faz frio, se eu sinto, se eu não sinto, se eu choro, se eu não choro, se eu tenho um grupo de louvor ou não tenho, para me motivar a crer para receber uma boa palavra. Ele está aqui porque a palavra diz que Ele está. Essa é a segurança. Ele diz que onde estiverem dois
ou mais, ou 3. Quantos estamos aqui? Muito mais. Por que eu sei que Ele está? Porque a palavra diz que Ele está. Meu tempo já acabou? Caramba! Ô glórias! Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Ou você anda como um crente quente, ou vai dar ruim para você. Eu não quero viver uma frieza espiritual, irmãos. Já basta a frieza que as pessoas têm, a indiferença que elas vivem. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Você é filho de Deus. E o destino, o estilo de vida de um crente, de um filho de Deus, é ser guiado por Ele, inspirado por Ele. Todos os dias você tem que saber. Eu acordei. Hoje eu vou fazer isso, aquilo e vou voltar para casa. Se Deus quiser fazer algo mais. E se Deus tem no coração dele de usar a sua vida para abençoar outra pessoa, que está no coração dele, mesmo que você não conheça, mas você é um instrumento usado por ele para isso. Você não pode estar com o seu plano todo formado e deixar de lado coisas que Deus quer que você faça. A vida mais inspiradora que se pode viver, irmãos, é uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Você sai pela manhã achando que vai ser um dia comum. Eu vou para aquele trabalho, depois vai ter horário de almoço, depois chega o final da tarde, eu vou pegar o metrô, vou voltar para casa, fazer. Aí você tem tudo cronometrado. Ei, deixa Deus bagunçar o seu plano natural. Deixa Ele guiar e orientar você. Deixa Ele, de repente, dizer para você, não vai de metrô hoje, não, pega um ônibus. Mas para que eu vou de ônibus? Aí você fica querendo entender as coisas. Obedece, rapaz. Aí, de repente, o metrô quebra, tu ia ficar 2, 3 horas lá parado. Deus queria te livrar disso. A gente tem que parar, irmão, de ficar pensando com a nossa mente natural. As informações podem chegar aqui, mas elas não são seguras sobre o que Deus só vai dizer a você aqui. Amém, irmãos? A gente tem que parar de olhar e de se guiar pelas coisas que estão à nossa volta. A segurança para nós está naquilo que temos dentro. Oh, glórias! Você sabia que a gente pode fazer isso na igreja? Aleluia! Irmãos, Deus é bom demais. Quando a gente estava alheio às alianças e não estávamos conectados com Deus, a gente vivia embaixo de culpa, de condenação, sem conhecimento, sem desfrutar de nada disso. Vivia como escravo e nem sabia. Mas agora nós somos livres. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já nos libertou da lei do pecado e da morte. Ela não tem mais força sobre nós. O diabo não determina como serão os nossos passos. Ele não tem mais poder e autoridade nenhuma sobre a nossa vida. Deixa ele saber disso. Escolha viver uma vida guiada e inspirada por Deus. Deixe Deus te orientar. Deixe Deus te iluminar. Deixe Deus te sinalizar caminhos que você deve seguir. Aleluia! Amém, irmãos? Isso não é história de... porque fulano é pregador. Irmão, você é crente. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos que são guiados obedecem o que Deus diz. É assim que funciona e pronto. Nós só vamos ter os resultados de sucesso, de êxito que a palavra tem para nós, irmãos, se nós andarmos alinhados ao que Ele tem dito para nós. Amém? Aleluia. Deixa eu ler só uma última passagem. Você crê comigo que é só mais uma? É por isso que eu vou voltar aqui em abril. Ô, glórias! Talvez alguns de vocês nem me conheciam, mas eu amo demais o povo dessa igreja. Amém. Olha só o que Jesus nos diz em João no capítulo 16. São últimas e preciosas instruções que ele traz para os seus discípulos antes de ir para estar junto com o Pai. Ele diz no capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Aleluia! Jesus já foi, o Espírito Santo já veio, ele habita em você, é ajudador, é consolador, amigo fiel, é alguém sempre presente, nunca te deixará só. Então usufrua disso, aproveite isso, dos direitos que você tem nessa aliança, a bênção que é ter ele habitando dentro. Aleluia! Deus é bom, irmãos. Guiados pelo Espírito de Deus, inspirados por Deus, simplesmente ouvindo Deus, você vai ter resultados diferentes, o seu dia vai ser diferente, sua vida vai ser diferente. Eu não sei você, mas eu não quero viver uma mesmice, eu não quero viver como a maioria está vivendo lá fora, sem esperança, sem expectativa, mesmo estando em Deus, mas porque vive uma vida alheia às verdades da palavra, sem a consciência de que todos os dias as promessas da palavra estão vivas, eficazes e prontas para acontecerem dia a dia na nossa vida? Por que a gente acha, por exemplo, que Deus só pode falar com a gente e o Espírito se mover num culto de domingo à noite? Pensa aí comigo. Sabe quando a gente entende que a maioria das pessoas pensam assim? Quando elas não valorizam a importância de vir em um culto na semana. Ah, porque o domingo é o culto. E aí? Aí é bom porque Deus contraria tudo. Num culto de terça-feira que só vem 3, 4, 5, aí Deus faz o que não aconteceria, nem acontecerá nunca no domingo. Entende, irmãos? As coisas não funcionam do nosso jeito. E nunca vai ser, é do jeito de Deus. Nós é que precisamos alinhar o nosso coração aos valores certos, conectar-se com o que Deus está dizendo e fazer do jeito que Ele está dizendo. Fora disso, eu preciso lhe dizer, não vai funcionar. Eu vou lamentar por você, mas eu vou ficar em paz, porque eu já falei a verdade. Amém, irmãos? Deus tem um plano de sucesso para você. Tudo aquilo que Ele sinaliza na sua palavra é o que Ele tem proposto para a sua vida. E Ele não faz acepção de pessoas. Mas você precisa decidir. Você vai ficar com as informações que estão à sua volta? Você vai viver por uma realidade natural? Ou você vai se voltar para dentro, ouvir o que Ele tem para dizer, considerar a sua palavra e desfrutar de fato do que Ele tem para você? É uma escolha. Escolha certo. Desde que 2021 seja o melhor ano da sua vida. Que 2021 seja um tapa na cara de Satanás, de tudo que ele quis nos privar de viver em 2020. Porque não tem nada a ver com Deus, irmão. Tudo que a gente viveu, eu posso estar vivendo, não. É dedo, é mão, é Satanás inteiro nisso. As pessoas lá fora que estão enganadas, elas precisam conhecer essa verdade. Aliás, exatamente pelo que estamos vivendo nesses últimos dias, é tempo de salvação. Precisamos estar ativamente fazendo o que Deus já nos confiou. Você é parte disso, do plano de Deus. De que se cumpra tudo o que Deus tem proposto para acontecer nesse tempo. Amém? Precisamos parar de viver a nossa própria vida e viver a vida de Deus. Amém? Você precisa ir fazer o rema para aprender muito mais sobre essa e muitas outras verdades. Amém? É isso, gente. Eu creio que a gente pode aí ter uns minutos de intervalo, certo? 10 minutos, a gente está